Meus irmãos, é uma grande satisfação que nós estamos tendo a oportunidade de trazer a nossa colaboração, a nossa palavra com o intuito de ajudarmos uns aos outros, de nos esclarecermos uns aos outros, a fim de que possamos, de mãos dadas, seguir um futuro melhor, construindo aí o nosso planeta de regeneração, um mundo melhor para todos nós. Como disse Jesus, se formos mansos, herdaremos a terra. E todo o nosso estudo, as nossas meditações, caminha para que a gente possa vencer a nossa braveza e sermos mansos a fim de herdarmos a terra. E para colaborar conosco, a fim de que nós possamos nos dominar, nos controlar mais, nos instruir, nos fortalecer naquilo que nós entendemos que seja a prática do bem, vencendo o mal que carregamos conosco, que são as nossas más tendências, que sempre nos leva a fazer alguma coisa que fere alguém, que desrespeita alguém. Então, nós temos que ressaltar o bem que nós temos. E nós trouxemos para a noite de hoje a parábola do joio e do trigo, embora alguns companheiros nossos tenham referido de que, na verdade, a parábola do trigo e do joio, como nós vamos ver na leitura da parábola, que a parábola, o trigo foi plantado primeiro, então seria justo falarmos a parábola do trigo e do joio. Só que, no entanto, por uma força maior, o joio do trigo. Então, a gente intitula a parábola do joio do trigo ou trigo do joio. Sendo que o joio vem a ser aquilo contrário às leis de Deus, que representa uma coisa má, uma coisa ruim, uma coisa ilusória, uma coisa que não é permanente. Porque todo o mal que existe na nossa vida, ele é uma ilusão e não durará para sempre. A única coisa que tem vida real, vida permanente e nos acompanhará para sempre, é o que o trigo representa, que é o bem na nossa vida, que é o bem que nós guardamos conosco. Isso é eterno. Tudo aquilo que tem aparência de mal, a gente até usa o termo aparente mesmo, que um dia desaparecerá e o bem triunfará na nossa vida. E nós temos nessa encarnação a felicidade de participarmos junto ao movimento espírita, sendo espíritas. E nós temos no espiritismo o movimento dos ensinamentos de Jesus, que por muitos anos no passado nós tínhamos dificuldade de termos compreensão dos ensinos de Jesus, visto que Jesus, nos seus ensinos, muitas vezes falava por parábolas, que é uma forma de ensinar através de linguagem figurada, nos falando alguma coisa que nos levaria a fazer reflexões superficiais, às vezes um pouco mais profunda e às vezes até profunda demais as nossas reflexões. Sendo que os ensinos por parábola nos levava a buscar de dentro de nós mesmos a compreensão que o nosso momento evolutivo, que o nosso momento de compreensão da vida, a nossa evolução espiritual, já nos permitiu chegar. Então, a gente enxerga com os olhos que nós temos. E ouvimos
com o ouvido que nós temos. Isso representando que cada um escuta de acordo com o modo como ele vê o mundo, de acordo com a sua evolução. E escuta e vê de acordo com o seu coração, com o seu entendimento. Então, Jesus, quando falava as suas parábolas, o seu sentido figurado, muitas vezes ele usava o termo: ouça quem tem ouvidos de ouvir, sinta quem tem coração para sentir, veja quem tem olhos para ver. Sempre ele contava as suas histórias dessa maneira. Me parece que é um costume e modo de ser do povo oriental, falar as coisas em linguagem figurada, linguagem metafórica, dando para que a gente possa até introjetar mais o nosso pensamento. Então, muitas vezes, quando eu disse que muitas vezes os ensinos são superficiais, a parábola de hoje, nós vamos ver que ela tem um modo de entender de início. É um modo que a gente aprende alguma coisa com ela, do jeito que ela nos chega. Mas quem tem olhos de ouvir e olhos para ver, então ele consegue compreender símbolos, consegue entender. Então nós temos um movimento, né, de procurar compreender esses ensinamentos que são ditos por Jesus através de parábolas. Nós temos no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida um versículo de Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20, em que ele nos adverte o seguinte: sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que Pedro está nos dizendo aqui? Profecias da Bíblia, né, Novo e Velho Testamento, nenhuma é de particular interpretação. Por exemplo, eu interpreto de acordo com a minha evolução, de acordo com o meu entendimento, ou seja, com os olhos que eu consigo ver e com o ouvido que eu consigo ouvir, de acordo com a minha condição. Então, já que nós estamos em vários degraus diferentes da evolução, cada pessoa no seu degrau entende o ensinamento de determinada forma. Só que a nossa capacidade de compreensão está de acordo com a nossa evolução, com o nosso entendimento, com aquilo que nós conseguimos entender. Nós temos duas asas, segundo Emmanuel, na nossa jornada evolutiva. Uma asa é a da inteligência, que nos leva a ter sabedoria, e a outra asa é a asa do amor, aquela asa que nos leva para o lado do sentimento. Nós precisamos das duas. O pessoal, muitas vezes, que cria uma ave, uma galinha, por exemplo, sabe que se faltar uma das asas, se cortar uma, a galinha não consegue voar. Então, se nós tivermos só inteligência, às vezes nós vamos nos tornar orgulhosos e nos achar dono da verdade. E se nós agimos só com o amor, só com aquele sentimento, sem usar a inteligência, muitas vezes a gente vai acreditar demais e vai ter os nossos fanatismos. Então nós precisamos das duas coisas, a inteligência e o amor, para nos levar na nossa caminhada evolutiva. Então tudo isso vai acontecer de acordo com nossa condição evolutiva. Eu estou lembrando aqui o seguinte, que certa vez Jesus enalteceu, talvez falava diretamente com aquelas pessoas que às vezes pensam que a inteligência que é o principal e quer levar as coisas para o lado da inteligência. E muitas vezes Jesus observou, quando ele disse: graças te dou, meu Pai, por haver revelado os seus ensinos aos simples e ocultar aos doutos e prudentes. Ou seja, muitas vezes, a gente, com o nosso entendimento de raciocínio, não conseguimos fazer uma interpretação de um ato de amor, não conseguimos compreender um sentimento. Mas, às vezes, a pessoa
que de simplicidades, às vezes até sem quase que estudo nenhum, consegue tirar um conhecimento enorme de uma situação em que nós não conseguimos interpretar. Então, nós temos aqui que precisamos do amor e precisamos da sabedoria. Então, e Jesus, então, nos ensinava por parábolas. E como é que Jesus começava as suas parábolas? Quase sempre, ele começava falando assim: o reino de Deus é semelhante. O semeador saiu a semear. O reino dos céus é semelhante ao homem que plantou boa semente, que é a nossa passagem de hoje. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Então ele procurava levar histórias do cotidiano, comparando o reino dos céus com atividades que eram do cotidiano daquele pessoal, daquele povo. Ele começava mais ou menos dessa forma, mas muitas vezes ele procurava terminar assim: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então aquela mensagem nos instigava. Se nós ouvimos aquela história, então ele desafiava: ouça quem tem ouvido para ouvir. Porque tem aquela primeira história, mas tem outras histórias, outras interpretações, outros aprofundamentos que nós vamos, com o tempo, conseguindo realizar, através dos nossos conhecimentos. Ele também falava: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Também nos incentivava isso. Ver quem tem olhos para ver. Porque às vezes a gente vê uma situação e não conseguimos fazer uma interpretação, levando os seus discípulos, muitas vezes, a questionar: mestre, por que eles falam por parábolas? Por que ele conta essas histórias figuradas? Vou fazer um parênteses aqui. Hoje, muitos ramos da ciência, né, programação neurolinguística, filosofia, utiliza de umas metáforas que é quase semelhante a uma parábola, com a intenção de ter um ensinamento que será guardado no inconsciente das pessoas, e de vez em quando essa pessoa vai ter a oportunidade de relembrar esses ensinamentos e fazer uma nova interpretação, conseguir fazer o que o pessoal costuma chamar numa linguagem, chama insight. A pessoa está assim, teve uma lição, aí ele está assim distraído, pensando, olhando para o céu, de repente vem um clique assim, aquilo lá queria dizer isso. Agora que eu estou conseguindo. Então a gente guarda esses ensinamentos, muitas vezes, dentro do nosso coração, do nosso inconsciente, e de vez em quando ele volta, e cada vez que essa história volta, nós conseguimos acrescentar alguma coisinha, enxergar de um lado que da primeira vez nós não conseguimos. Então é um trabalho de persistência em que nós vamos conseguir essas interpretações e esse aprendizado. E agora ele perguntar: mestre, por que você os ensina por parábola? Ele responde assim: porque a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas eles não entendem nem compreendem, eles têm um coração duro. Então Jesus lhes respondia: vocês estão instruídos por ele, por Jesus, né, dos mistérios dos céus. Jesus, nas caminhadas, naquelas conversas que eles paravam para beber água, para alimentação, sempre Jesus nos ensinava alguma coisa. Então Jesus fala: vocês, com os ensinamentos que eu lhes transmito, vocês conseguem entender o que eu estou falando, mas eles não, eles entram por um ouvido, saem por outro, eles não colocam a ter sentido. Eles estão com o coração duro. Mas eles entendem e guardam isso deles para depois fazer uma nova reflexão. Mas sempre essas lições, ela tem uma mensagem inicial, uma mensagem mais
de imediata, que já é um ensinamento. Inclusive, muitas vezes, estava até pensando hoje, parece que eu estou enxergando aquela parábola. Parece que eu estou entendendo. Mas, às vezes, eu encontro com uma pessoa que meditou mais, compreendeu mais, eu vejo que eu estava no meio do caminho. E eu tenho muito que aprender. Então, é quase que um estudo infinito, que dia a dia ele vai retornando, nós vamos aprofundando e vamos aprendendo cada vez mais. Jesus pede para nós, num dos seus ensinos, de João capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, que Jesus fala para aquele pessoal, pede para os seus discípulos guardarem, ele pede para aquele pessoal, para os seus discípulos, guardai os meus mandamentos, praticai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos mandará um consolador prometido, que Jesus naquele momento promete, que seria o Espírito da Verdade, que lembraria tudo aquilo que Jesus ensinou nas suas palavras, lembraria tudo que eu vos ensinei, e ensinarás outras coisas que no momento vocês não poderão entender. Então, nós espíritas temos e entendemos que o espiritismo, por se encaixar em todas as descritivas daquilo que Jesus prometeu, inclusive o espírito que coordena os ensinamentos espíritas é o Espírito da Verdade, que Jesus prometeu mandar o Espírito da Verdade que ficaria eternamente conosco, que nos ensinaria coisas novas e relembraria as coisas que Jesus, na época, ensinava de acordo com a evolução daquele pessoal. Os textos que nos trouxeram através do Velho Testamento e da Bíblia, na verdade, são traduções que vieram, provavelmente escritas em grego, em aramaico e outras línguas que algumas delas nem existem mais. E outra coisa, além de ser escrito em outras línguas e traduzidas, esses ensinamentos talvez sejam mais de acordo com a cultura oriental, onde o pessoal começava entendia muito essa linguagem figurada, muito simbólica, e que para nós aqui do Ocidente, nós temos uma certa dificuldade de entender e interpretar. Mas nós temos tido companheiros, não só do movimento espírita, do espiritismo, mas de outras religiões que têm procurado fazer mapas para entender a geografia do terreno, para entender os costumes daqueles povos, como é que eles plantavam, como eles comiam, procurando entender como aquele povo falava, as linguagens figuradas que eles utilizavam, para dessa forma facilitar que a gente aumente o nosso entendimento das lições do Evangelho de Jesus. Eu queria fazer um exemplo. Às vezes, nós aqui do Brasil, alguém faz um trocadilho de palavras. Eu lembrei aqui, por exemplo, manga. Por exemplo, para nós aqui, nós temos manga de camisa, nós temos a manga de fruta de chupar. Quando é uma chuva muito grande, muito forte, a gente fala assim, foi uma manga d'água. Então, uma vez, uma mesma palavra, ela tem vários significados. Para eles lá, eu não sei. Mas, muitas vezes, uma brincadeira, uma piada que nós contamos aqui, fazendo trocadilhos, faz sentido. Em outras línguas, não tem. Às vezes, nós estamos assistindo um filme americano e, de repente, aquele povo cai numa risada, a gente olha e fala, mas estão rindo do quê? É que, às vezes, para aquele povo, para aquele linguajar, existe sentido para aquelas coisas. Mas, para nós, não temos. Então, esses ensinamentos que vieram aqui, foram traduzidos de idioma diferente, trazer essas coisas que, às vezes, nós temos dificuldade de ter um primeiro ensinamento, mas se a gente tiver conhecimento, ideia,
com maior compreensão, a gente extrai mais coisas. Tanto que Paulo, numa das suas passagens, ele diz o seguinte, para a gente aprender a tirar o espírito da letra, porque às vezes ele fala a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, às vezes a gente lê textualmente uma passagem, não tem sentido. Mas na hora que nós pegamos aquilo e vamos estudar com mais carinho, com mais entendimento, aí a gente consegue ver que realmente ali tinha um ensinamento que de começo, distraidamente, a gente não conseguiu perceber. Então, esses esforços desse povo, né, que tem feito traduções, tem feito estudo, tem feito mapas, até companheiros de outras igrejas, tem procurado nos ajudar para nós tirarmos mais ensinamento, então, dessas parábolas, desse ensino de Jesus. E nós, espíritas, dentro aquilo que Jesus falou para os seus discípulos lá naquele tempo, vocês não estão prontos para determinados ensinos que eu vou mandar o Espírito da Verdade futuramente trazer. E vai lembrar tudo o que eu falei. Então, nós temos vários ensinamentos aqui que, na verdade, se os irmãos procurarem no Google, é só digitar lá os 15 princípios fundamentais da doutrina espírita. 15 principais. É Deus, Jesus, Espírito. Como é que o Espiritismo, que é o Consolador Prometido, nos ensina sobre esse ensinamento? Porque esses ensinamentos aqui vai nos auxiliar a compreender os ensinos de Jesus, a entender determinadas passagens que ele contava para aquele povo que não tinha olhos nem de ouvir, olhos de ver, ouvidos de ouvir. E já quando ele contava para os seus discípulos, já estavam mais treinados, mais acostumados, conseguiam compreender. E esses princípios fundamentais da doutrina espírita aqui, muitas vezes vai nos ajudar a ter compreensão de determinadas coisas que só é possível com os conhecimentos espírita. Tanto que se nós falamos sempre no movimento espírita, Kardec é a chave e Jesus é a porta. Então, a Kardec nos ajuda a abrir as coisas para a compreensão das coisas que Jesus falava. Durante a parábola no comentário dela, eu vou procurar usar um desses ensinamentos aqui, ou vários aqui, e fazer comentário, fazendo comparação, tanto que o conhecimento desses princípios espíritas nos ajuda a enxergar melhor essas parábolas, esses ensinamentos de Jesus, que passa a fazer mais sentido para nós. Nós vamos passar para a parábola propriamente dita. Quem tiver a curiosidade de ver uma foto da diferença entre o joio e o trigo, se entrar no Google, colocar a diferença entre o joio e o trigo, vai aparecer e colocar imagem, vai ter algumas imagens que a pessoa vai compreender e verificar que realmente havia uma semelhança entre o joio e o trigo. Vamos ler a parábola para os irmãos. Ele está falando aqui, propôs-lhe outra parábola, porque ele tinha acabado de falar sobre a parábola do semeador, que está no capítulo 13 de Mateus. Então, ele tinha falado sobre a parábola do semeador, que é muito conhecido dos irmãos, está lá no capítulo, me parece que 13 ou 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano. Então, vamos ler a parábola do joio e do trigo. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, ou seja, os empregados daquele pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor,
Não semeaste tu no teu campo boa semente? O senhor não plantou boa semente? Porque tem esse joio misturado na semente, nas plantas, né, que já começava a frutificar. E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, o Senhor lhes disse, não. Para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Ceifa, eu tive que olhar no dicionário, né? Colheita. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. E por ocasião da colheita, da ceifa, direis aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai e molhos, né, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então essa é a parábola. Plantou uma boa semente no campo, mas aí veio aquelas pessoas maldosas, semeou o joio no meio. E, em determinado momento, quando frutificou, eles perceberam que tinha joio e trigo. Como eles queriam fazer a vontade daquele senhor, o senhor quer que nós arranquemos? E o que ele disse? Não, vamos deixar correr junto. E na hora que chegar a hora que se arrancarmos agora o joio, vamos arrancar o trigo junto. Vamos deixar, e no momento certo nós vamos fazer essa separação. E vocês vão arrancar primeiro o joio, vão fazer os molhos e vão queimar. E o trigo, que é o símbolo da alimentação, que é o símbolo do pão, que é o alimento das nossas almas, né, do nosso corpo e das nossas almas, eu vou juntar no meu celeiro. Por que celeiro? Celeiro é a coisa definitiva, a coisa eterna. Porque o joio representando o mal, ele é sempre passageiro, sempre ilusório e nunca vai ter vida eterna. Já o trigo, aquilo que é semente, o alimento eterno, ele está sempre vivo e eternamente. É a nossa essência acontecendo. Porque, no fundo, na nossa essência, nós somos bons. E até aquele pior pessoa que nós, às vezes, conseguimos imaginar, pensando que aquilo é uma aberração da natureza, de tão mal que é, um dia ele receberá também, através das bênçãos das reencarnações e dos arrependimentos da vida, ele vai consertar os seus erros, vai aprender e vai ser bom. Ou seja, todos nós, o nosso destino é a perfeição, é a felicidade. Caminhamos para lá. Então, esse é o nosso sentido. O eterno nosso é o trigo. O joio é tudo aquilo que está sendo ilusão e representa o passageiro na nossa vida. Então, terminada a parábola, quando Jesus contou essa parábola para os ouvintes, que eles foram embora. E Jesus voltou para onde eles estavam com seus discípulos. E como sempre aconteceu na parábola do semeador, os discípulos pediram, explica-nos o que é a parábola do semeador. O que representa esse símbolo? Perguntaram para Jesus. Ao chegar em casa, seus discípulos diziam para ele, explica-nos a parábola do joio no campo. O que o senhor quis dizer com isso? O joio no campo, o joio naquela plantação, o que isso representa? Porque aquela história ajudou alguém que não entendia de plantação a não colher o trigo junto do joio. Mas e agora? O que espiritualmente o senhor que nos fez pescador de homens, pescador de almas,
e está aqui para nossas almas e não para o nosso corpo, o que isso aí tem de ensinamento para nós? O que isso representa? Jesus respondeu assim: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus era em alguns lugares chamado o Filho do Homem. Jesus, o Filho do Homem. Tem até livro com esse nome, daquele escritor Khalil Gibran. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, os ensinamentos do reino de Deus, que são palavras de vida eterna. Até o Carlos, que fez a palestra na segunda-feira passada, até se referiu a isso, palavras de vida eterna. Então, a boa semente são os filhos do reino, ou seja, aquilo que nos ensina para a eternidade. É a boa semente. Aquilo que procura nos despertar em nós a nossa essência, o nosso melhor. Já os joios são os filhos do maligno. Eu estou usando aqui a palavra da tradução, os filhos do maligno. Porque hoje, inclusive, um dos ensinamentos do Espiritismo, muitas vezes, quando nós estamos estudando as coisas antigas, fala do diabo, fala do inferno, essas coisas, o Espiritismo veio trazer um novo significado para isso. O inferno é um estado de espírito de sofrimento, mas não um lugar eterno e para sempre. É apenas um lugar onde nós enfrentamos a realidade do mal que nós plantamos. E o maligno aqui, que muitas vezes se fala no diabo, no Satanás, na verdade, por mais que seja um espírito duro, maldoso, como nós falamos agora há pouco, ele é um filho de Deus que está destinado à perfeição como nós outros. Ele não passará eternamente aquela situação. É só nós lermos os romances espíritas, ali do André Luiz, o tanto de espírito que era maldoso, mas em algum momento desperta nele aquela chama boa do amor que nasce e ele começa a mudar de vida, mudar de direção. Então, essa é o que Jesus falou. A boa semente é o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, né? O campo é o mundo, ou seja, os seus ensinamentos no campo do mundo. E a boa semente que Jesus nos traz são as palavras de vida eterna, que é o Evangelho. E os joios são aquelas coisas, filhas do maligno, ou seja, filhas e originárias do nosso orgulho e do egoísmo, que nos leva a fazer as piores coisas. Então, os joios são isso, são o que nasce do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que, na verdade, é provisório. Serão transformados no bem, mais cedo ou mais tarde. Mas o destino de todos nós é a felicidade. Continuando aqui, o inimigo que o semeou é o diabo. O inimigo que o semeou é o diabo. Ou seja, alguém voltado naquele momento ao mal, muitas vezes nós mesmos. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Aqui nós temos a cultura é o fim do mundo. Aqui, inclusive, alguns autores falam dessa situação, que como nós espíritas tem bastante livros falando desse assunto, né? Que haverá um momento que nós estamos vivendo um planeta de expiação e provas, onde expiação representa sofrimento e provas também. Ou seja, nós estamos vivendo um planeta de expiação e provas, de sofrimento, devido à nossa imperfeição. Nós estamos aqui para resolver essa situação, nossa imperfeição. Mas já está chegando o momento desses espíritos, desse nosso planeta de expiação e prova, mudar de categoria. E ele vai passar a chamar-se planeta de regeneração. É quando vai começar a ficar somente espíritos com mais propensão ao bem. Aí o nosso planeta vai ser um planeta de felicidade, vai começar a haver mais tranquilidade,
as questões da saúde vão melhorar, a questão dos entendimentos, das compreensão, tudo isso vai ser melhorado quando nós passarmos para o mundo de regeneração. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, ou seja, haverá um dia em que esse mundo de expiações e prova vai ser consumido, porque ele vai ser transformado em planeta de regeneração. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aqui, então, nós temos essa situação que algumas que caberiam à interpretação usando os ensinamentos que nós temos no Espiritismo. Primeiramente, quando nós chegar ao nosso fim corporal, nós temos várias opções de mundo espiritual, para onde que nós vamos. Muitos de nós iremos para o mundo espiritual, onde existirá regiões onde nós vamos passar tipo um purgatório, onde nós vamos sofrer pequenas consequências do mal que nós fizemos, passaremos por sofrimentos ligeiros, e mesmo assim voltaremos para esse planeta Terra de volta, e às vezes o planeta de regeneração, através da bênção de outro ensinamento espírita, da reencarnação. Mas existem espíritos mais dedicados ao mal, que esses sim são verdadeiros joios na plantação do Evangelho na Terra e na construção do mundo feliz. Eles não terão condições de passar por esse mundo de regeneração. Então, eles serão levados, aqui muitas vezes, vamos usar o termo aqui que está sendo usado dos montes, né? Deixa eu ver, achar a palavra ali. De molhos, né? De quantidade. Eles serão levados para outros planetas. Porque um dos ensinamentos que nós temos no Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. Não é só a Terra que é habitada, não. Tem vários planetas, muitos. E quando acontece assim, essas pessoas que ficam como joio, atrapalhando o plantio do Evangelho, que é o trigo, o que vai acontecer? Eles vão ser levados para planetas considerados de nível evolutivo inferior. Se hoje nós estamos no fim, chegando no final dos tempos da nossa etapa de expiação e provas, esses que são levados como joios irão para planetas que estão primitivos, e alguns até iniciando a sua jornada, seus primórdios de expiação e prova. Então é um prejuízo muito grande que nós estamos fazendo para nós mesmos, sendo levado para esse planeta de mais sofrimento, sendo que nós já estamos nas etapas finais. Então nós temos aqui, quando fala que haverá pranto e ranger de dentes. Se no mundo espiritual, quem já leu o livro Nosso Lar, já assistiu o filme, viu que tem tanto sofrimento no mundo espiritual, esse sofrimento, ao sermos deportados, levados para esse planeta para passar lá muitos séculos, até que a gente possa ter condição espiritual e moral para voltar, vai demorar muitos anos, porque muitos de nós voltarão de novo para o planeta de regeneração. Mas muitos de nós que irão para lá, demorará muito para voltar. Então lá sim haverá pranto e ranger de dentes. Haverá muito sofrimento, porque nós vamos viver nas cavernas, sofrer as intempéries, tudo aquilo que nós temos no começo do nosso mundo, aqui que nós sabemos da história, acontecerá conosco se nós formos partimos.
embora nós já estamos, acredito que a maioria de nós já estamos pelo menos propensos ao bem. Já começamos a achar ruim o mal que fazemos, já começamos a arrepender de imediato. Então nós estamos provavelmente fadados a continuar aqui no planeta Terra. Talvez falta pouquinha coisa, falta um pequeno esforço do nosso lado. Às vezes um grande esforço também. Mas diante dessa situação vale a gente esforçar. Meus irmãos, a grande lição da parábola do joio e do trigo mostra para nós que qual foi a essência dessa mensagem. Quando aqueles homens que estavam dormindo, distraíram, chama a atenção nossa para a gente procurar ficar mais consciente do que o bem representa na nossa vida. E se estamos adiando muito esse momento, da gente enganjar de vez na fileira do bem, vamos fazer o nosso esforço para engajar o mais rápido possível. Nós somos os primeiros interessados. E essa parábola, quando ele fala lá, se o Senhor quer que nós arranquemos o joio, não, deixa crescer junto. Significa a mensagem de tolerância que Deus está tendo conosco, permitindo que nós, embora estejamos já começando a fazer o bem, nós temos dentro de nós um inimigo semelhante a um joio. Qual é o inimigo que nós temos? É aquele que está presente naquele lema que nós temos na doutrina espírita. O verdadeiro espírita é aquele que faz esforço para vencer as suas más tendências. De onde vêm as más tendências? As más tendências são aquilo que eu carrego dentro de mim, que eu sei que não é bom, que não me ajuda, me atrapalha, prejudica as pessoas, me fazendo ser também um joio. Me faz ser prejudicial muitas vezes. Isso não é um defeito. Até é muito lembrado da vida de Paulo, o apóstolo, que lembra o seguinte, que Paulo falava, o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Ou seja, nós temos dentro de nós, devido às nossas más tendências, o nosso orgulho que ainda carregamos, o nosso egoísmo, nós temos o inimigo dentro da gente. E a gente não tem que arrancar e queimar esse orgulho, esse egoísmo. O nosso esforço é transformar, de acordo com os amigos espirituais que têm nos ensinado, é transformar o egoísmo e o orgulho em virtude. Porque as paixões, segundo o livro dos Espíritos, em determinado momento elas não são benéficas, porque elas nos levam a desejar nos melhorar. Então, nós temos que transformar o bem que nós carregamos, o mal que nós carregamos, transformá-los em bem. Então, primeiramente, essa parábola representa em nós tolerância para nós mesmos. E nós trouxemos algumas situações aqui, para fazer uma reflexão, na vida de casal. Muitas vezes tem um casal, o homem e a mulher, que começa através do namoro. Eu lembrei de uma passagemzinha lá no livro Vida e Sexo que fala de namoro, em que o Emmanuel comenta assim, tem casal, né, vamos dizer assim, vamos fazer uma vírgula, aguardar o Emmanuel um pouquinho, eu vou falar um comentário. Às vezes a gente que estão de fora vendo um casal namorando, pelo jeito dele ser, a gente pensa assim, esse casal não vai dar certo. Eles, parece que um é de um jeito, outro é do outro. Discordam em tudo, esse negócio não vai dar certo. O Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, fala assim, muitas vezes os amigos espirituais lançam tipo assim um pozinho mágico, um pozinho adocicado, os namorados, e eles se adoram, sendo que, na essência, às vezes são duas pessoas que vão estar juntos, vão casar, mas vai ser um casamento de provação. Que logo, com o tempo, isso aí vai acontecer. Então, aquilo que começou com uma boa semente, com uma boa perspectiva, felizes para sempre, de repente vai aparecer o joio,
que vai exigir desse casal um grande esforço de tolerância. Não é um trucidar e queimar o outro, não. É esforço de tolerância para que um transforme o outro em trigo. Nós temos outra situação na criação dos nossos filhos, para educar os nossos filhos. Os nossos filhos vieram aqui para nós nos ajudarmos, nos educarmos. Mas, dependendo como nós fizermos isso, nós vamos trazer prejuízo para os nossos filhos. Porque os defeitos que são o joio que esses nossos filhos vão apresentar, que são o joio, nós não podemos arrancá-los. Nós temos que transformar esses joios que os nossos filhos trazem como imperfeição em perfeição, em trigo. E muitas vezes deverá ter cuidado da nossa parte. Quando aqueles servidores se proporam a arrancar o joio, era um ato de violência que eles estavam fazendo. Eles iam arrancar pela raiz. Então, muitas vezes, nós queremos criar os nossos filhos, educar os nossos filhos, arrancando deles os defeitos. Sendo que Jesus falou, não o peçais que o tirais do mundo, mas o livrai do mal. Porque os nossos filhos têm os defeitos, os joios, sim, mas eles deverão se transformar com o tempo. Então, durante a criação dos filhos, essa parábola aqui nos ajuda muito. Nós não podemos arrancar os defeitos dos nossos filhos, nós temos que ajudá-los a transformar, dando segurança, dando equilíbrio para eles. Outra situação no nosso trabalho material, importante para as nossas vidas, para o nosso ganha-pão. Quantas vezes nós achamos que somos o trigo e aparecem pessoas joio querendo nos atrapalhar, querendo ser exigentes conosco, querendo nos boicotar, querendo nos prejudicar. Da mesma forma que nós achamos que ela é um joio, ela pode pensar que nós somos o joio também. Ou seja, aqui tem uma coisa de tolerância. Às vezes existem pontos de vista distintos, mas que deverão ser convividos, porque os dois precisam de ter um ganha-pão. E conforme André Luiz fala que o nosso trabalho é uma oportunidade que a gente tem de crescimento espiritual. Material, mas também espiritual. Na nossa instituição espírita, vou falar do nosso Centro Espírita Joana d'Arc, mas valendo para os nossos outros centros. Quantas vezes aparece na nossa instituição companheiros provindos de outras religiões, que não por maldade, mas eles trazem algum ensinamento da onde eles vieram. E muitas vezes eles querem fazer determinadas coisas que não é muito uma prática espírita, ou seja, estará representando uma ideia joio na nossa plantação de trigo, que é a nossa plantação doutrinária. E muitas vezes nós queremos arrancar esse joio que tá nos chegando até nós pela visita, pela boa vontade, pelo desejo de aprender alguma coisa, pelo desejo de crescer espiritualmente, tirar suas dúvidas do espiritismo, trabalhar. Se ele for arrancado como um joio, é um trigo que futuramente poderá estar dando alimento como trigo. Então, caberá a nossa tolerância, que é um dos lemas da doutrina espírita, trabalho, solidariedade e tolerância. Então, nós temos que ser solidários através do trabalho, através da tolerância, mas deveríamos estarmos junto com esses irmãos. Lembrando que lá existe um mandamento espírita que diz o seguinte: primeiro mandamento, amai-vos, que é o principal, devemos nos amar, porque as divergências vão entrar no segundo plano aqui. Instruí-vos. Amai-vos primeiro, instruí-vos segundo. Ou seja, primeiro, se a gente nos amarmos, nós teremos mais condição de convivermos como joio e trigo, e todos virarmos trigos. E assim nós podemos estender esses pensamentos para o nosso amigo, para os nossos parentes, para nós mesmos. Agora, a pergunta
que fica mais para a gente fazer a reflexão final. Se perguntarmos para nós, o que nós temos sido nesse campo de Deus, joio ou trigo? A resposta que nós buscamos na leitura que fizemos foi o seguinte: todo momento em que nós queremos que só a nossa ideia, que só o nosso modo de fazer, só as nossas preferências que estejam certas e superiores e prevalecendo sobre as outras ideias, nesse momento nós estamos sendo joio. E todo momento em que nós estamos convivendo com outras pessoas que pensam diferente de nós, que faz as coisas diferentes de nós, tendo tolerância, sabendo esperar o momento certo, sabendo repreender ou corrigir com bondade, através dos exemplos, dando tempo ao tempo, todo esse momento que nós agimos dessa maneira, com certeza, nós estamos sendo trigos. E lembrando que o joio será arrancado no final, na hora da colheita. Esse modo de agir nosso é temporário e deverá ser transformado para um modo de ser mais tolerante, mais condizente com o mundo eterno e com as palavras de vida eterna de Jesus. Meus irmãos, eu agradeço a atenção de todos. Agradeço ao amigo Zé Roberto que nos convidou. Agradeço a oportunidade de estar fazendo parte do Centro Espírita Joana d'Arc, que é um centro que tem bastante pessoas. Eu já retornei, já tem mais de 1 ano e meio, eu acredito. E nós estamos distantes, mas breve nós estaremos juntos. Eu peço a Deus que abençoe cada um de nós e que nos fortaleça e mantenha viva essa lição de sermos sempre trigo nesse mundo nosso de meu Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça felizes. Que assim seja. Muito obrigado.